Olá pessoal, estou aqui depois de algum tempo. Quero nesta tarde trazer a vocês uma palavra. Eu digo que é a palavra que nós necessitamos de pregar nesses últimos dias. Vou compartilhar com vocês aqui o texto de Mateus 24. Vou ler uns dois textos, depois vou estar lendo os textos e vou estar comentando com vocês a respeito desse assunto. Quero falar hoje sobre Jesus está voltando. Esse é o tema. Compartilhe o canal, deixe seu joinha, ajude esse canal a crescer, que seja para a honra e para a glória do seu nome. Amém, meus queridos e queridas? Pois bem, Mateus 24, versículo 36, diz assim: porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E no versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Amém, queridos e queridas? Pois bem, meus irmãos e irmãs, eu tenho aí vários vídeos falando ali de tribulação, comentando a respeito do retorno de Cristo. Nem todos dão muita atenção para isso. O que mais se está dando atenção hoje no YouTube? É adultério, é testemunho de adultério, é segundo casamento, é divórcio. Isso é o que mais dá visualização. Mas será que a igreja só está focada nisso? Será que a igreja só vai se preocupar com a questão do segundo casamento, que é errado perante o Senhor se o cônjuge não estiver morto ou um dos cônjuges não estiver morto? Será que é só isso que é o Evangelho de Cristo? Claro que não. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Algo que chama atenção para a igreja hoje é o relógio de Deus. Quem é o relógio de Deus? É Israel. E este pacto de paz entre os Emirados Árabes e Arábia Saudita, sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é apenas uma coisa: é o cumprimento das profecias bíblicas do retorno de Cristo. Mas isso aqui é um preparo para o anticristo. Por quê? Israel fará um pacto de 7 anos ou uma semana de Daniel com o anticristo. Mas essa aliança será quebrada nos 3 dias e meio ou na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. Então tudo isso está acontecendo aí, Israel aí se unindo aos árabes, mesmo sendo eles irmãos, mas isto é só um preparo para depois a ação do anticristo. Porque eles são irmãos, nós somos inimigos mortais. Mas agora ninguém está preocupado com a vinda de Jesus. O que nós observamos hoje? Para falar de sinais dos tempos, Mateus fala tanto dos sinais dos tempos. Mateus ele fala muito a respeito do final dos tempos, no próprio 24. Capítulo 24, quando ele diz no versículo 7, portanto levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Entregar-vos uns aos outros, e serão atormentados, e matar seus esposãos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. As pessoas leem esse texto, eles acham que nós vivemos aí no princípio das dores. Nós temos que observar que isso vem acontecendo há muitos anos, há centenas de anos. Vem se cumprindo o princípio das dores. Os terremotos, as guerras, a perseguição contra a igreja. Hoje, ainda no século XX, em mais de 50 países, matam cristãos diariamente. Cristãos. Persegue a igreja diariamente. Agora, nesse momento, ainda tem pessoas morrendo por não negar Jesus Cristo. Isso é cumprimento da palavra de Deus, são sinais, mas nós não vivemos mais, vamos dizer assim, como diz o texto aqui, no princípio das dores. Nós já passamos por isso, nós estamos vivendo o fim. Se você lá olhar para João, 1 João capítulo 2, versículo 18, é o último tempo da igreja, a igreja é o fim, é o início do arrebatamento e já a preparação para o anticristo. Mas alguém está preocupado com a vinda de Jesus? Claro que não. A maioria das pessoas não estão nem aí. O texto diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Vocês acreditam que Jesus Cristo, depois que subiu a glória, ele voltou para a glória, ele ascendeu, ele foi para a glória? Você acredita que ele não sabe quanto ele era o Filho do Homem na carne, quanto ele estava na carne? Eu acredito que, claro, ele não, a Bíblia diz que ele não sabia nem o dia nem a hora, mas ele está na glória agora, ele é Deus, então ele sabe. E tudo isso, todos esses sinais que estão acontecendo nesses últimos dias mostram que é o fim da igreja, que nós estamos vivendo os últimos tempos, meus queridos irmãos e irmãs. Por que então a igreja não acorda? Por que a igreja ainda vive nesse evangelho água com açúcar, esse evangelho barato, esse evangelho que não converte ninguém, esse evangelho do engano, esse evangelho que vale tudo, esse evangelho que está trazendo o mundo para dentro dos ministérios? Em vez da igreja mudar o mundo está mudando a igreja. Então, o evangelho que está sendo pregado hoje é outro, não é o evangelho de Cristo. Os sinais se cumprem todos os dias. Olha o que está acontecendo agora nesses últimos tempos. Além de tudo que já aconteceu, não vamos falar hoje de terremotos, de tudo que já aconteceu, de maremotos, de guerras, tudo isso vocês estão vendo aí, gente. Mas a questão do relógio de Deus em Israel, vocês têm que estar ligados em Israel. O que acontece em Israel, ele tem diretamente a ver com as profecias bíblicas. Não que nós vamos desprezar as outras coisas, que não. Todas fazem parte da volta de Cristo. Mas Israel é o relógio de Deus, isso prova que ele está às portas, que ele está voltando, que não há mais tempo de esperar. A igreja precisa ter um encontro com Cristo. Olha para a igreja hoje. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja, ela precisa ter um encontro real com Deus. As igrejas estão vivendo hoje como o mundo. As pessoas não têm um relacionamento real com Deus, não tem mais intimidade com Deus, tudo vale, tudo pode,
pode fazer que não há problema algum? Ah, sim. A Bíblia diz que nós temos que viver em santidade. A Bíblia diz que nós temos que mudar de vida. A Bíblia diz que o homem, quando ele se converte, tem que haver um novo nascimento. Ele tem que sofrer essa metamorfose. Se não houver essa transformação, ele continua sendo o velho homem. Então tem que mudar. Eu sei que esse tipo de vídeo não dá visualização, não estou preocupado. Quem quiser, uma pessoa que ouvir e der crédito, que se converta ao Senhor, é uma alma que vai ser ganha. É uma alma que vai herdar o reino de Deus. Eu não estou aqui para agradar ninguém não, meus irmãos e irmãs. Eu tenho uma missão. Eu creio que Deus me levantou como um remanescente para levar a verdadeira palavra, para que a igreja se mexa. Nós estamos partindo, gente. Nós estamos num momento em que a noiva vai subir. E você faz parte da noiva ou faz parte somente de um ministério? Você vive uma vida de qualquer jeito? Porque se nós observarmos a palavra, a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, também na vinda do Filho do Homem será da mesma forma. O que aconteceu no tempo de Noé? Vamos lá. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O povo não estava nem aí. Noé pregava. A Bíblia chama de pregoeiro da justiça. Ele anunciava a palavra de Deus, mas ele era criticado, era zombado, assim como eu sou, como muitos que levam a palavra a sério são. Mas nós somos o remanescente de Deus. Mesmo que não sejamos, perdão da palavra, não sejamos pessoas famosas, não somos celebridade, porque hoje está cheio de celebridade dentro da igreja, pastores celebridade, cantores celebridade, está cheio, famoso, meu aplauso para eles, assovios, gritaria, são seus ídolos. Mas e Jesus? Deus, Ele não chamou a nós para sermos artistas, para sermos celebridade, Ele nos chamou para ser servos. O pastor nada mais é que um servo, ele veio para servir. Os cantores que foram levantados para adorar a Deus têm que ser adoradores e não artistas. O que a igreja espera hoje? Como de se chamar de noiva alguém que está manchada? A noiva é pura. A igreja do Senhor, ela tem que ser pura. Ela tem que viver esta palavra. Ela tem que ter a certeza, olhar pelos acontecimentos. Olha aí a preparação para a ordem mundial. Olha a preparação para o anticristo. Todas as nações estão se preparando, estão indo para este rumo, para que tenha um governo único. Será que a igreja não pode acordar ou ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus? O triste que hoje nós vemos igrejas, multidões e multidões, apenas sendo como gado, inconsequentes, que ouve só aquilo que interessa a eles, aquilo que é bom, vai falar de cura, vai falar de dinheiro, vai falar de libertação, mas não vai falar da salvação. Ninguém quer compromisso com Cristo, não. As pessoas de muitos ministérios estão preocupados com Cristo, não. Eles estão preocupados com a barganha que vão fazer, mas não sabem nem o que é a noiva, não sabem nem o que é santificação, não sabem o que é viver com Cristo, o que é ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. É isso que a igreja precisa ter, e esses pastores medíocres, me perdoem pela palavra, mas o homem que está usando um púlpito e não prega a palavra é um medíocre, um homem que não tem perante Deus, ele
não vale a pena estar lá, porque ele está só usando um altar, um púlpito, uma plataforma. Quantos estão aí pregando o seu evangelho com açúcar? Quantos estão levando o evangelho barato e não tem coragem de pregar salvação, não tem coragem de dizer que Jesus está voltando, que Jesus está se aproximando, que é a última hora, como está em João, 1 João capítulo 2, versículo 18, é a última hora. Eu nunca esqueço, igreja, irmãos, e você que não é de nenhuma igreja, que me ouve, há mais de 30 anos o Senhor me deu uma visão tremenda, que já ele desceu e eu pude ver aquele clarão tremendo, aquele resplendor, algo tão maravilhoso, que nunca esqueci quando ele disse: vai e pregue, que é a última hora da igreja e não as últimas horas, e pregue sobre salvação, pregue sobre a minha vinda. E todos esses anos, quase 40 anos, eu tenho pregado. Por quê? Porque eu obedeço à voz de Deus, porque eu não levantei-me como pastor para levar o evangelho mentiroso, evangelho fácil, o evangelho que pode tudo. Não, eu estou trazendo a sã doutrina, que a pessoa que quer subir, que quer fazer parte da noiva, que quer reconhecer que Jesus Cristo está voltando, essa pessoa ela tem que pagar o preço. Que preço? Preço da renúncia, renunciar ao pecado, renunciar à adultério, à prostituição, à sujeira, à imundícia que você vive, a forma que você se veste, a forma que você anda, como se fosse do mundo. E não tem diferença nenhuma com a igreja de Deus, que se veste igual ao mundo, não tem diferença nenhuma com o mundo, porque se veste como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, canta como o mundo. Você precisa se converter, você precisa mudar de vida. Sabe por que Jesus manda eu trazer essas palavras que você vai achar dura? É porque Ele te ama. E sabe por que eu faço isso? Porque eu te amo. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja arrebatado no dia do arrebatamento. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4,17 que haverá um arrebatamento, que com alarido e voz de arcanjo, o Senhor desce até as nuvens de glória, não vem até a terra, só até as nuvens de glória para o arrebatamento, e levará os seus. Aqueles que estão mortos serão ressuscitados primeiro, aqueles que dormiram em Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo de glória. Também diz lá em Coríntios, deixa eu somente ver se é 1 Coríntios, que vocês serão, só um minutinho, irmãos, eu quero ver um texto aqui para vocês. Aonde diz que o Senhor, num piscar de olhos, virá e levará à igreja aqueles que estão mortos, da mesma forma que está escrito em 1 Tessalonicenses, serão restaurados, o seu corpo será glorificado, e os que estão vivos serão transformados num corpo de glória, e subirão para estar sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, vou ler para vocês. Eis aqui vos digo um mistério, Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos, ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, isso quer dizer que vai ser muito rápido o arrebatamento. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados em um corpo de glória. Aleluia! Esses são os que estão esperando a vinda do Senhor. Eles serão arrebatados. E os que já morreram em Cristo, que já dormiram, esses serão ressuscitados e restaurados seus corpos. Então imagine, meus irmãos e irmãs, que
você não fala mais da vinda de Jesus porque você acha que isso aí não vai acontecer. Alguns falam, mas há 30, 40 anos já ouvia falar, e daí? O cumprimento é agora. Nós estamos vivendo a geração dos últimos dias, nós estamos vivendo a geração do arrebatamento, gente. Nós estamos vivendo a geração do fim, a geração em que a noiva vai subir e que a grande tribulação vai acontecer. Olha o que diz ainda a Bíblia. Eu vou repetir o 38 aqui. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então não perceberam e veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam? Aquele pessoal, aquele povo do tempo de Noé, zombava de Noé. Isso não vai acontecer, a mesma coisa, alguém vai zombar aí de mim, alguém vai fazer um comentário, ou simplesmente vai zombar como alguns zombam. Isso nunca vai acontecer, não é assim, é assim sim. Deus disse que viria o dilúvio, disse para Noé preparar a arca, e para Noé preparar os seus, e para Noé pregar a palavra. Ele fez tudo isso, mas ninguém deu crédito a não ser a família dele, ainda porque era a família dele, talvez senão nem eles iriam. Mas os demais não estavam nem aí, estavam festejando, estavam casando, dando-se em casamento, noivando, estavam bagunçando, fazendo o que queriam, eram dono dos seus narizes, tinham livre-arbítrio para fazer o que queria, não deram atenção à palavra do servo de Deus. O que aconteceu? O dilúvio veio e matou a todos. Vai ser diferente com a igreja? Não. É só olhar para a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 10, do 1 ao 10. Você vai observar que aquelas 10 virgens, 5 estavam prontas, 5 não estavam. Estavam com suas lâmpadas vazias, estavam zeradas de Deus, não tinham Espírito Santo, não tinham comunhão com Deus, e elas ficaram. Se você observar aqui no seguinte versículo, você vai entender que não é diferente das 10 virgens, o que diz aqui. Então estão 2 no campo, ou 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Olhe bem, tem 2 trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. Das 10 virgens, 5 foi levado e 5 foi deixado. Está falando para o ímpio? Sim, claro que não. Está falando para a igreja, que a parte da igreja está pronta, a parte não está. Essa que está pronta vai. Acha que as 10 virgens não faziam parte da igreja? Claro que faziam, mas não estavam prontas. Acham que esses 2 que estão moendo aqui não fazem parte da igreja? Fazem, apenas o Senhor está nos mostrando como será. Que muitos, infelizmente, não estarão prontos, porque não estão nem aí com a palavra de Deus. Estando 2 moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Parte da igreja vai subir, outra não vai. Não adianta você desesperar, espernear. Depois que acontecer o arrebatamento, meu irmão, não adianta mais você ficar desesperado, porque hoje é o momento de salvação, hoje é o momento de você mudar a tua vida, hoje é o momento de você ter um compromisso com Cristo, é o momento de você chegar e falar: Deus, eu estou aqui, eu me arrependo dos meus pecados, eu estou aqui, Senhor, e quero a minha salvação. Mude a minha vida, transforme a minha vida, me tira desse pecado maldito. É isso que você tem que dizer a Deus. Pai, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, quero mudar de vida. Seja humilde, seja sincero a Deus. Deus te ama, Ele quer mudar a tua vida, mas você precisa tomar uma decisão, ou então você vai ficar. Para quem não crê em inferno, lê a Bíblia, estude, lá fala de céu e inferno. E para aqueles que estão pregando aí, para algumas seitas aí que estão pregando, que eu não vou citar nomes, que o inferno não existe, ou que não vai ser eterno, deixa eles. Agora, se você não quer experimentar e descobrir se é eterno ou não,
se converta, se entregue a Cristo, mude de vida, tenha uma vida de santidade perante o Senhor, viva uma vida realmente de servo, de serva de Deus na presença do Senhor. Irmãos, essa pandemia que está acontecendo, que está matando tantas pessoas, aqui na minha cidade, todos os dias está morrendo gente, pessoas que eu conheço, pastores que eu conheço, amigos, perdi amigos aqui, até aqui o Senhor tem me ajudado, ainda estou vivo, o Senhor sabe por quanto tempo, mas enquanto estiver vivo, eu vou levar a palavra dele. Quantas pessoas estão morrendo? Aí as pessoas saem aí e gritam no YouTube, gritam ou em qualquer lugar que essa doença é do diabo. É coisa nenhuma. Esta doença nada mais é que um juízo sobre as nações e sobre parte da igreja que não está nem aí com o Senhor. Ou sobre a igreja, para que a igreja se mexa, nós somos a igreja, para que nós nos renovamos, para que a gente se transforme em filhos verdadeiros de Deus e filhas verdadeiras de Deus. Tudo isso Deus está fazendo para dar um chacoalhão na igreja, dar um chacoalhão nas nações, para mudar essa situação, gente. O que nós precisamos fazer é o que está no 42, aqui, versículo 42 do capítulo 24. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Se você sabe exatamente o dia que Cristo vem, você não é pego desapercebido, mas você não sabe. Você não sabe, é o primeiro texto que nós lemos. Ninguém sabe a hora nem o dia. Mas então por que sabemos que ele vem em breve? Devido todos os sinais que estão se cumprindo ao pé da letra, meus irmãos. Então acordem, olhe bem o que está no 44 aqui. Por isso estáis vos apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que você não pensou, ou que você não pensa. Meus irmãos e irmãs, eu quero tanto que vocês acordem, deixe tudo aquilo que não é de Deus, não perca o reino de Deus pelo um casamento adúltero, um segundo casamento, um divórcio maldito que te leva a um segundo casamento ilícito. Não deixe o reino de Deus por causa da mentira, porque a mentira leva ao inferno. Não deixe o reino de Deus pelo pecado da ganância, pelo orgulho, pela vergonha de se entregar inteiramente ao Senhor. Não deixe de receber essa salvação eterna, estar um dia na glória com o Senhor, por causa de uma vida momentânea aqui na terra, prazeres mundanos, prazeres que não nos leva a nada, não tem nada que edifique, somente destrói a nossa vida espiritual. Não deixe que esse mundo passageiro te engane, que o inimigo da tua alma te engane, mas prepare, seja a noiva de Cristo, deixa que o sangue de Cristo venha te lavar. Os remidos, lavados do sangue do Cordeiro, esses estarão com o Senhor. Deixa que se cumpra na tua vida o que está em Apocalipse capítulo 21, onde haverá um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, gente, mais vida. Seja um cidadão do céu, ou seja um candidato, mas candidato ao reino da glória. Lute para ser o melhor, persevere até o fim, viva uma vida com Cristo, uma vida com Deus. Procure viver em santidade, procura mudar o teu coração, procura levar a palavra de Deus com sinceridade. Hoje as pessoas falam assim, mas Deus está preocupado com a minha felicidade. Não, Deus está preocupado com a tua alma.
Felicidade do mundo momentânea não salva você, não. Alguém manda esses comentários do vídeo para mim, dizendo, mas que Deus não está preocupado com isso, a pessoa que está em adultério, a pessoa que está em um segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Deus te deu o livre-arbítrio, mas naquele dia você não passará no crivo de Deus. Infelizmente, você passará sim a viver no lago de fogo eternamente e sofrerá eternamente. Isso é bíblico, gente. Não tem por onde escapar. Viva uma vida com Cristo. Procure levar a sério. Pare de ouvir pastores que não pregam a verdade. Você não está desobedecendo as autoridades eclesiásticas quando você está indo pela Bíblia e ele não está pregando a verdade. Tem um monte de pastores aí pregando o evangelho que você quer ouvir, te agradando, te passando a mão na cabeça, mas não tem coragem de dizer que se você não se converter, não mudar de vida, você vai para o inferno. Não tem coragem não, porque são covardes. Foram chamados a pregar o evangelho, mas se acovardaram, pararam no meio do caminho, perderam a visão, perderam o foco, e o foco é Jesus Cristo, e não mudou. O evangelho é simples. Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer curar, Jesus quer batizar no Espírito Santo, Jesus quer mudar a tua vida. O evangelho não é essa invencionice de hoje, não. Nós temos que ser como a igreja primitiva e pregar o evangelho simples de Cristo. O que é o evangelho simples de Cristo? É pregar arrependimento para que se arrependam, para que mudem de vida, para que sejam transformados e venham viver uma vida com Cristo verdadeiramente santa. Você acha que eu vou vir aqui perder meu tempo para falar para você que está tudo bem? Não está não. A igreja precisa acordar. Estão caindo pessoas ao nosso redor, estão morrendo todos os dias pela Covid, outros pelo câncer, outros por outras doenças, e muitos deles estão indo sem salvação de dentro das igrejas, meus irmãos e irmãs. Pessoas que se dizem evangélicas, não que não morram salvos, eu não estou falando que não, porque infelizmente as doenças atingem a todos, nós somos humanos, mas estou falando que muitos que não estão preparados também estão indo. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo, mesmo conhecendo a palavra. E o que você está fazendo, meu irmão? Você, pastor, que fica pregando só dinheiro, você, pastor, que fica ensinando outra doutrina e deixou de ensinar essa doutrina, você que está preocupado aí só de ter uma vida de luxo, enquanto os irmãos estão, alguns passando fome e não pregam o evangelho vivo. A Bíblia diz que nós somos dignos do nosso salário, sim. A Bíblia diz que nós temos que ter condições, sim, temos que ter uma vida abençoada, mas a Bíblia diz que nós temos que pregar e levar o evangelho do Senhor, e não esquecer que nós não somos melhores do que os nossos irmãozinhos que estão no banco. Nós somos servos, nós não somos nada. Somos pessoas que estamos aqui para servir. Os apóstolos nunca se exaltaram, nunca acharam que eles eram os melhores, eram humildes, eram servos abençoados de Deus. Nós temos que ser modelo como eles, nós temos que ser a carta aberta de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo. Para ser a noiva de Cristo, nós precisamos ser imitadores de Cristo. E eu digo, meus irmãos e irmãs, se arrependam. Você que está vivendo no erro, na falha, no pecado, está achando que esse evangelho aí vai te levar para o céu, meu irmão, acorde e volte para Jesus, enquanto ainda é tempo. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Espero de todo o meu coração que vocês vão para a Bíblia, não precisa me ouvir somente, peguem a Bíblia, mas recebam Jesus Cristo de verdade no seu coração, tenham uma intimidade com Deus vivo, você verá como a tua vida vai mudar. Deus te abençoe poderosamente, que vocês tenham um encontro glorioso com o Senhor. Deus seja com vocês, amo vocês em Cristo Jesus.